Fala, povo! Então, só para não passar batido a resolução aqui da lista 1 de dinâmica. Então, exercícios básicos. Vamos lá, sem mais delongas. Durante o intervalo de tempo em que uma única força age sobre um corpo, este corpo necessariamente... Então, aqui a gente falando sobre forças, né? E lembrando, sempre fala de força. E aqui eu acho que ele fala, né? Módulo de sua velocidade aumentando, movimento uniforme, movimento, blá blá blá, varia a velocidade, adquire movimento. Então a gente está pensando no força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Então, se ele fala aqui o intervalo de tempo em que uma única força age sobre um corpo, então tem uma força resultante tal, e é aquela coisa, né? Se a gente tem uma força resultante, nós temos uma massa, o corpo não, ele tem alguma massa, né? Então a gente tem uma aceleração, botei aqui vetorial para lembrar que também está sempre apontado junto para onde está essa força resultante, né? E a gente vai ter uma aceleração. Se a gente tem uma força resultante não nula, diferente de zero, a gente vai ter uma aceleração não nula, diferente de zero. E daí com isso eu acho que justamente essa noção que o exercício pede, porque ele diz, esse corpo necessariamente tem o módulo de sua velocidade aumentado. O módulo de sua velocidade aumentado quer dizer que ele tem uma aceleração, né, que está aumentando a velocidade. Porém, ele pode ter uma aceleração, mas não necessariamente que esteja aumentando a velocidade, né? Pode ter uma aceleração, às vezes, diminuindo a velocidade, ou, se a gente for lembrar da aceleração centrípeta, ela não vai mudar em módulo, só em direção a essa velocidade, certo? Então, aqui está errado. Adquire um movimento uniformemente retardado. Então, aqui, acho que a mesma coisa, movimento uniformemente retardado. Não necessariamente ele vai, só porque tem uma força, ele vai ter um movimento retardado. Retardado é quando a aceleração é negativa, né? Quando está diminuindo a velocidade. Aqui ele fala adquirir movimento com velocidade constante. Então, bem pelo contrário, quando a gente tem força, a gente vai ter aceleração, então a velocidade não vai ser constante. Aqui ele fala varia de velocidade. Então, uma forma bem simples, no final das contas, se a gente tem aceleração, quer dizer que a gente tem variação de velocidade. Pode ser tanto em módulo como em direção, né, se for o caso da centrípeta. Acho que não está nem buscando falar isso não, né? Mas a gente pode pensar assim também. Só para ter certeza que o outro está errado, adquire movimento uniformemente acelerado. É a mesma coisa que do retardado ali, só que não necessariamente vai ser um movimento acelerado. Porque aqui ele está falando que necessariamente, né? Por isso que a gente está descartando essas possibilidades. Se você pode obter, daí encaixaria, né? Mas necessariamente ele varia de velocidade. Beleza, aqui na figura abaixo, um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado sem atrito, de forma que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. Considere G o módulo da aceleração da gravidade. Na situação, os módulos da força peso do bloco e da força normal sobre um bloco valem respectivamente. Aqui é o que eu falei na aula, né? Acho que eu vacilei que eu botei isso aqui como um exercício básico. Na verdade, seria um exercício complementar, tá? Principalmente porque nessa lista aqui a gente não tinha visto ainda justamente esse caso de plano inclinado. Mas mesmo assim, vamos lá de novo só para reforçar. Ele pergunta, nessa situação os módulos da força peso do bloco, força peso está aqui, né? Peso, e da força normal sobre o bloco valem respectivamente. A força normal, a gente sabe que está aqui, né? E daí ele pergunta quanto que vale a força peso e a força normal. Força peso é simplesmente
massa vezes a gravidade. Então, mg, aqui é mg vezes o seno, mg vezes cosseno está errado, né? Então, basta a gente descobrir qual que é a força normal. A força normal a gente tem que decidir se é mg seno de alfa ou mg cosseno de alfa. No caso mg a gente sabe que não é, né? Porque a gente vai decompor esse peso aqui em px' e um py', e essa normal vai ser exatamente o inverso, ou em módulo vai ser igual a esse py', né? Mas que não vai ser, como a gente decompôs esse peso, o peso é mg, então vai ser alguma coisa diferente de mg, né? Então, não é aqui. Agora a gente tem que descobrir se é seno ou cosseno. Isso na aulinha eu falei para vocês que eu justamente não gosto de decorar se é seno, se é cosseno, e sim entender o que é para ser, né? Então, a gente tem que descobrir se o py aqui ele vai ser p vezes o seno ou o cosseno desse ângulo. Acho que na aulinha eu mostrei para vocês que a gente pode descobrir que tem esse... Vou fazer um... Nós temos essa linha aqui para ela e teria aqui um... Então, esse ângulozinho aqui, ele está muito parecido com esse aqui, né? E daí, a gente pode... Estou fazendo todo o raciocínio de novo para a gente não ter que decorar. Pode saber que esse aqui é alfa, isso aqui é 90 menos alfa. Porque aqui eu estou fazendo um ângulo de 90 graus, eu sei quanto que é esse alfa aqui, então para chegar lá vai ser alguma coisa que somado com alfa dê 90, né? Então quer dizer que é um 90 menos o alfa. E o que isso nos ajuda? Vamos ver. Cadê mesmo? Óbvio, agora tem que eu ficar pensando. É justamente sempre assim, eu não decoro, gente. Eu vou tentando descobrir os ângulos. Porque nós temos... Ah, tá. Aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. Tem aquela regra. Essa regra, ela é monstra. É muito bom de saber. A gente tem um ângulo aqui. Vou usar... É que a alfa agora fodeu, né? Um ângulo... Isso aqui é um θ, hein, gente? Ó. Ih, θ. Vai ser igualito desse outro lado aqui. Então, ó. Se a gente achou o ângulo desse lado... Vou até fazer de outra cor para ficar mais claro para vocês. Então, a gente vai achar esse ângulo aqui, ó. Certo? Não sei se todos enxergam. E a gente tem essas duas retas aqui se cruzando. Então, esses ângulos invertidos aqui são iguais. Isso quer dizer o quê? Que o px ele vai ser daí tem que lembrar se é seno, se é cosseno, né? O px vai ser o p, e daí pro lado que está encostadinho com o ângulo é o cosseno, o lado que está invertido ele é o seno, né? Então
deixa eu só desenhar para vocês entenderem. Que a gente tem aqui, tem esse ladinho. Acho que eu vou desenhar em azul, para ficar daí bem diferente. Nós temos o triângulo. Qual que é o nosso triângulo retângulo aqui? É esse daqui. Esse daqui. Meu Deus do céu! Isso é reto, gente. Nossa senhora, ficou uma cobrinha. Olha o nosso triângulo retângulo aqui. E esse... Isso aqui a gente... Ele está paralelo, ó, com esse PY aqui, né? Então, o nosso PY ele está aqui também. Então, o nosso PY ele vai ser o seno, o P vezes o seno desse ângulo, que é 90 menos o alfa, né? Porém, aqui ele só tem referente ao alfa. E daí, a gente tem que saber, lembrar que quando faz aquela tabelinha, não sei se vocês lembram de fazer a tabelinha dos ângulos 30, 45, 60, mas nessa tabelinha a gente vê direitinho que, por exemplo, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60, e eles formam exatamente essa correspondência entre o seno de alfa ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. Então tem sempre esse joguinho aí de correspondências, basicamente. Então, se a gente sabe que aqui, o que a gente estava calculando, deixa eu ver que cor que está aqui, a gente calculou que o anormal seria o P vezes o seno, né, que está do outro lado ali, o seno de 90 menos alfa. Mas que é a mesma coisa que dizer que é o P vezes, e daí, como é o 90 menos alfa, então eles têm essas correspondências. Pô, se seria aqui, por exemplo, 60, 90 menos 30, então quer dizer que seria o cosseno de 30. Tem essa... A gente pode ter essa correspondência aqui. Então, no final das contas, eu expliquei, falei, mas é isso. É o mg cosseno de alfa. Certo? Daria para tentar fazer também, gente, de justamente tentar entender e achar esse alfa. Eu até juro que não parei para ver ainda e tentar entender por que o pessoal põe o alfa, tipo, tem o bloco aqui, e daí diz que o alfa seria esse ângulo aqui, alfa. Se eu não me engano, tinha uma imagem que eu não tinha visto aqui. Aqui é o PY, né? E daí eu não consegui chegar, não, pelo menos assim, eu não parei para também tentar ver como é que chegaria no alfa aqui. Mas no final das contas, se eu não me engano, dizem que o alfa é esse ângulozinho aqui, daí teria que ver, mas faria sentido ser cosseno. Na verdade, bom, sei lá, gente, não vou aqui, não é exatamente. Vamos ficar então com isto que vimos agora, beleza? Seguimos. Aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa M, e o corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilos da massa? Beleza. Tem um corpo. Como é que uns eu faço bem retinho e aquelas outras linhas ficaram tortas, né? De 20 newton. Aplica uma força. Fala a força. Ah, não. A força que é de 20 newtons, né? Inclusive... volta. Tem um corpo, ó, agora não ficou retinho, né? Só porque eu falei. Aplica a força 20 newtons. E daí fala que
ele se desloca com uma velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Bom, se ele aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos, ele aumenta 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Casualmente, isso é a mesma coisa que dizer que ele aumenta 5 metros por segundo ao quadrado. Porque, né, tá o segundo dividindo o metros por segundo, daí fica metros por segundo ao quadrado. Faz sentido? Então, isso aqui é o que? É a nossa aceleração, né? E daí, bom, temos força, 20, igual a massa, vezes a aceleração, que é 5. Fica fácil a gente saber que a massa é igual a 4, que é 20 sobre 5. 4 quilinhos. Show. Exercícios complementares. Aqui também a gente viu, depois na segunda aula, justamente um exercício bem... uma fórmula da gente resolver isso aqui, né? Mas então são dois blocos, massa M1 e M2, M1 3 kg, M2 1 kg, ligados por um fio, pode deslizar-se a trilha sobre um plano horizontal, um fio inextensível. Os blocos são puxados por uma força de módulo 6 newtons. As forças resultantes sobre M1 e M2 são, respectivamente... Bom, na teoria, aqui ele já meio que desconsidera, mas tem o peso e a normal de cada um, né? Isso aqui são coisas que se cancelam, então basicamente o que nos sobra aqui é a força e as tensões. Certo? Como é que a gente calcula essas tensões? A gente viu na aula justamente, a gente vai considerar tudo isso como um bloco único. Então, M1 mais M2 é 4 kg. Vamos botar aqui M1 mais M2 igual a 4 kg. E daí a gente vai fazer a força, sempre usando aqui força resultante igual a massa vezes a aceleração. E a gente então vai dizer que a força resultante é 6 newtons. Primeiro a gente está considerando isso como um bloco único. E daí quando a gente tem um bloco único só tem essa forcinha aqui puxando, né? E essa força a gente sabe que é 6. Vira. Igual, qual que é a nossa massa? Sendo a massa essa aqui. 4. A massa é do bloco único, é a soma das massas dos dois bloquinhos. Vezes a aceleração. Quanto é que é a aceleração? É 6 dividido por 4, o que dá 3 dividido por 2, o que dá 1,5, né? Vou botar 3 meios igual a 1,5. Então, a gente sabe quanto que é a aceleração desse bloco único, mas que a gente sabe que como esses têm um fio inextensível entre eles, então está tudo se movendo em conjunto, então ambos blocos estão sofrendo essa aceleração, né? Então a gente pode pegar um deles, e daí eu sempre procuro pegar o que tem menos forças para a gente ter que calcular. No caso, esse, bom, de qualquer forma, a gente teria que calcular as resultantes de ambos, né? Então vamos do M1. Nossa senhora, gente, isso é um M. Calculando para o M1, a gente tem a força, isso aqui é a tensão, e ela é igualita, né, para ambos blocos, no caso. Isso. Então, para M1 a gente tem qual que é a força aqui que está atuando? É só o T, né? Então, é T igual a massa. Qual que é a massa do M1? 3 kg
vezes a aceleração. Qual que é a aceleração? 1,5 ou 3 meios. Daí tanto faz, mas se fosse 3 meios talvez vocês saibam calcular melhor de cabeça. Que daí a gente faz 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por 2 é 4,5. Não é não? E daí a gente calcula para o M2. E daí a gente faz o balanço, que é o F. O F é quanto? 6. E daí a gente tem que fazer primeiro o cálculo da força resultante, que é F menos T, né? F puxando para o lado, T para o outro. Então é 6. Vou fazer assim. 6 do F menos o T. O T a gente já sabe quanto é que é. 4,5. Na verdade, que burro, né? Nem tem por que a gente calcular isso. A gente não precisa, na verdade, calcular. Eu ia botar, fazer nesse formato do FR igual a MA, M vezes A. Mas a gente já sabe justamente quanto que é F, quanto que é T. Então, vou botar aqui como que eu já quisesse, na verdade, dizer que 6 menos 4,5 é 1,5. Então, temos 4,5 e 1,5. Show? E por último, mais uma de tensão aqui. Só que dessa vez fala que um cabo de guerra, atividade, blá blá blá, né? Tem um pessoal que fica puxando. Round 6, né? Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 780 newtons. Então, vamos dizer que em algum ponto aqui, ou até para não... Bom, vamos dizer que aqui. 780 newtons. 780 newtons. E aí, pela equipe B com uma força horizontal de 720. A gente já sabe quem é que vai perder aqui nessa história, não sabe? Porque se um tem 780 e outro tem 720, já vê que alguém vai dar bigode. Beleza, em um dado instante a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. A força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo 60 newtons. Faz sentido, né? Porque é 780 menos 720, né? Só que daí ele fala justamente e aponta para a... Bom, a gente sabe que aqui tem mais, aqui tem menos. Então a resultante... E daí aqui eu vou pegar uma outra cor. Mas vai estar apontada justamente para força maior, em que vai ser aqui com 60 newtons. Certo? Então para a esquerda, aqui está errado, já descartamos. Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento, então rompeu, são respectivamente, daí a gente considera então que bom, eu já ia falar que a gente tem força, a gente calcularia a aceleração, mas a gente precisaria da massa, né? Supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Então, basicamente, a gente vai calcular primeiro para a equipe A, que é qual que é a... vamos botar aqui sempre, né? Nunca é demais. Certo? Para a equipe a força resultante,
na verdade, a força é de 780, então a gente, quando considera que rompe aqui, a força que estava sendo aplicada era de 780. Então a gente vai calcular com o 780, considerando que ele estava aplicando uma força de 780, que é a força resultante, igual a massa de 300 vezes a aceleração. Isso nos dá uma aceleração de 780 dividido por 300. Corta, corta, isso dá 78 por 30, que é 7,8 por 3. Ixi, não. De qualquer forma, fica 78 por 30. 30 mais 30 dá 60, então dá 2. Bom, de qualquer forma, 2, alguma coisa, né? 2,5, 6 ou 4. 30, 30, 60, sobra 18. 18. Ixi. Se fosse 0,4, 4 por 3 dá 12. Não, 4 por 6, 4 vezes... 4 por 6 não, 6 vezes 3, 6 vezes 3 dá 18. Então, é 2,6. E aqui eu estou indo bem, pegando... né, as respostas nos ajudam. A gente não precisa fazer tudo de cabeça também, ou escrever tudo. A gente pode ir meio direcionado no nosso chute. Então, 2,6. No caso aqui já meio que matou, né? Mas só para confirmar, 2,6. Ó, 2,6 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. Então daria 18, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 7,8. O que seria aqui esse 7,8 dividido por 3. Tá certo. E aqui no B... Então, mesma coisa, vamos passar direto para o... Não precisar fazer assim, porque a gente já sabe que o A vai ser, então, ao invés de 780, vai ser o 720. Dividido por 300. Mesma coisa, vai ser 72 ao invés de 78. E aqui 2,4. O que dá certo, né? Aqui 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ser 2,4. Então fica aqui. E é isso, gente. Fiquem bem. Qualquer dúvida é só chamar. É nóis. Cadê? Valeu.